matado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou Eu tenho a vida de Deus.
Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos de casa, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai estar participando conosco. Aqui para nós agora está bem cedinho, o dia está só começando e nós já estamos começando o dia aqui na presença de Deus. O povo de Deus veio na fé, amém? E Deus vai nos abençoar bastante. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, pessoal, sobre, aliás, nos próximos dias, contando hoje os próximos 2 domingos, eu queria falar sobre as 3 festas mais importantes de Israel. O povo de Israel, irmão, tinha muitas festas, muitas comemorações. E todas elas tinham um significado muito importante para nós também. Amém, Jesus? Eram muitas festas. O próprio sábado que eles tinham que guardar era era uma festa também. E todas essas comemorações, elas estavam na lei. Eram ordenanças. Deus dizia, vocês têm que guardar esses dias. Vocês têm que lembrar desses dias. E, como eu disse, eram muitas festas, muitas comemorações, mas tinham 3 que eram principais, que elas eram chamadas de grandes festas. A primeira delas era a Páscoa, que nós estamos celebrando agora nesses dias, nessa época. Amém? Depois tinha a festa do Pentecostes, que para o povo de Israel tinha um significado, já era bonito. Para nós é muito mais lindo, é muito mais especial, porque para nós o Pentecostes foi quando o Espírito Santo veio viver em nós. Diga glória a Deus. Veio nos encher do poder de Deus, melhor dizendo. E tem a outra festa, que é a festa dos tabernáculos. E para nós também tem um significado muito bonito. Porque na festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus ele levanta a voz dele no último dia da festa. A festa ela era comemorada em 8 dias. O 8º dia era o dia principal. E no 8º dia da festa, Jesus levanta a voz e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu darei a vocês a água da vida. Olha que coisa linda. Então eu quero hoje, próximo domingo e no outro, falar sobre essas 3 festas. Eu creio que eu vou gravar as 3 mensagens para a TV. E muita gente vai ser abençoada. Amém, pessoal? E a Páscoa, aonde ela começou? Em Êxodo capítulo 12, nome de Jesus, Êxodo capítulo 12, versículo de número 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele, nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O nosso último versículo aqui é o 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto
perpétuo. Deus ordenou ao povo dele que esse dia deveria ser lembrado e guardado. Todos os anos vocês vão pegar nesse mesmo dia, nessa mesma data, e vocês vão lembrar do que está acontecendo aqui hoje. Amém? Depois, na sua casa, não agora, depois você leia Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Inclusive, Deuteronômio 16 fala dessas 3 festas que eu falei com vocês agora há pouco. E a primeira delas é a Páscoa. Amém? O que Deus havia dito ao povo dele? Essa noite começa para vocês o ano, vai começar. Esse vai ser o primeiro dos meses e esse vai ser o primeiro dos dias. Eu quero que todas as famílias se reúnam. A festa é uma Páscoa, é uma festa para ser comemorada em família. Aqui estamos hoje a nossa família, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que cada família deveria se reunir dentro de casa. Ninguém poderia ficar do lado de fora. Cuidado com esses que têm dito por aí que você não precisa estar na igreja, que você não precisa congregar, que você pode ser uma ovelha sem pastor. A ordem era que cada família se reunisse, estivesse dentro de casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, um macho de 1 ano, sem mácula, representando o Cordeiro de Deus que viria depois, que é o Senhor Jesus. Amém? Depois, na sua casa, você veja lá João capítulo 1. A Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus foi batizado, o nosso Salvador ele está passando, e João Batista estava conversando com alguns discípulos. Quando ele vê Jesus passar, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Jesus é o Cordeiro, o macho que foi preparado no tempo certo e que não tem mácula, não tem mancha, não tem pecado, diga glória a Deus. Que foi sacrificado à tarde como pagamento, como expiação pelos pecados de todos nós, diga amém. Aquele sangue derramado deveria ser passado nos umbrais e nas portas, nos batentes das portas e das janelas das casas do povo de Israel. Deus disse: nessa noite eu vou passar pela terra do Egito. Vou passar. E vocês devem estar preparados. Todo mundo deve estar com os sapatos nos pés, todo mundo deve estar vestido e pronto para sair. Vocês vão comer pães asmos. Por que pães asmos? O pão asmo ele é um pão sem fermento. Deus estava dizendo: não vai dar tempo de vocês colocarem a massa no fogo e esperar ela crescer. O pão asmo ele é um pão sem fermento, ele fica pronto mais rápido. Você coloca ali a farinha, amassa ela no azeite, amém? E você assa ali, ele fica pronto rapidinho. E era assim: vocês vão comer pães asmos. O pão não pode ficar demorando, não. Ele tem que ficar pronto rápido, porque a saída de vocês vai ser rápida. A nossa redenção, a nossa salvação é rápida. Diga glória a Deus. Vocês comerão com ervas amargosas. Por que ervas amargas, irmão? Por que Deus queria que o povo dele fizesse isso? Porque todos os anos, quando chegasse aquela data, e eles mastigassem aquela erva amarga, eles iam lembrar como era amarga a vida de escravidão, a vida no Egito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. De vez em quando, irmão, nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou. O tempo vai passando, a gente vai ficando meio orgulhoso, meio arrogante, e a gente pode cair na tentação de achar que a gente venceu na vida pela nossa força. Não caia nessa tentação, irmão. Eu sei muito bem de onde Deus me tirou. E eu sei que eu não estaria aqui hoje, onde eu estou, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus. Se não fosse o Senhor Jesus, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque Ele foi bom comigo. Você não está aqui hoje, irmão, e vencendo na vida lá fora. Você não é hoje uma pessoa rica, com saúde, com uma família bonita, porque você é bom. Você tem tudo isso e você está da forma que está, porque um dia o Cordeiro foi sacrificado. Amém? Então, de vez em quando, lembra de onde Deus tirou você. Nós vamos hoje fazer até aqui na igreja um ato de fé para o pessoal que está em casa. Depois eu vou dar uma erva amarga para você. Não é para você mastigar ela inteira, não. É só para você colocar na boca e sentir o gostinho. Para você lembrar, a vida sem Jesus era dura. Amém? Mas é só o gostinho. Porque para nós o negócio não é a erva amarga, para nós é o pão sem fermento, sem contaminação. É o pão da vida, é Jesus de Nazaré. É o Cordeiro que foi sacrificado e que, glória a Deus, representa a nossa salvação.
Naquela noite no Egito, irmão, a Bíblia diz que houve choro. Houve um clamor. A morte passou e em cada casa aonde não havia a marca do sangue do cordeiro, houve choro. Uma vida foi levada, a vida de cada primogênito. Mas naquelas casas aonde estava a marca do sangue do cordeiro, ali não houve morte. Amém? A Bíblia diz que o Senhor chegava naquela casa, é uma forma de falar, e ele passava por cima. Essa palavra, passar por cima, passagem, é Páscoa. O que significa Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. O Senhor passou por aquela casa e não houve morte. Ali continuou havendo vida. Diga glória a Deus. Então, irmão, a Páscoa é isso. É nova vida. Para nós, a Páscoa representa muito mais do que já representava para o povo de Israel. Para o povo de Israel, todos os anos, quando chegava aquela data, e eles comiam o pão, eles lembravam, um dia nós fomos escravos no Egito e hoje nós somos um povo livre, nós temos a nossa terra. Mas para nós representa muito mais. Nós estávamos no Egito do pecado, condenados ao inferno, mas o Cordeiro foi sacrificado, Jesus Cristo de Nazaré, diga glória a Deus. E agora nós somos donos de uma terra, e olha para o pastor, não é uma terra árida, seca aqui nesse mundo não, irmão. É uma terra especial que está preparada para nós na glória. É um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. E é lá que nós vamos morar. Quem vai morar lá, diga amém. Então, todos os dias nós temos que lembrar disso. Mas quando chega nessa época, como estamos agora, nós nos reunimos de uma forma especial para lembrar que um dia nós fomos escravos e agora somos livres. Digam amém. Aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que a Páscoa ela era lembrada com uma atenção muito especial. E uma coisa bonita que eu queria falar para você hoje, e que talvez você não saiba, é que a Bíblia fala de 3 Páscoas pela qual Jesus passou. Sabiam disso, pessoal? Nós sempre associamos a vida de Jesus a uma Páscoa, a mais importante, a Páscoa em que ele morreu. Mas quando você vai para o Evangelho de João, você ouvirá a Bíblia falar da Páscoa 3 vezes. Então, olha que coisa. Pelo menos 3 anos, nós temos certeza que Jesus esteve entre nós no ministério dele. Amém? Por que dizem que Jesus morreu com 33 anos? Por que falam isso? Porque no Evangelho de João você verá Jesus passando por 3 Páscoas. Se ele começou o ministério dele, como diz a Bíblia, com quase 30 anos, vamos dizer que fossem 30 anos completos. Então, se ele passou por 3 Páscoas e na terceira ele foi crucificado, pelo menos 33 anos ele tinha quando ele foi crucificado. Talvez tivesse mais. Talvez ele tenha passado por alguma outra Páscoa que não está escrito na Bíblia. Mas 3 Páscoas nós vemos o Senhor Jesus conosco. E em cada uma delas nós temos coisas muito especiais a aprender. A primeira está no Evangelho de João, no capítulo 2. Amém? Vamos lá, por favor. João, capítulo de número 2. A primeira Páscoa da qual a Bíblia fala que o nosso Salvador esteve conosco. João, capítulo 2. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Está escrito assim, eu vou ler com vocês aqui, acompanhar com vocês na Bíblia. Lá no versículo 13, João, capítulo 2, verso 13, quem achou, diga amém. Diz assim, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa, o que é, igreja? Me devorará. Olha que coisa bonita. Na primeira Páscoa da qual nós temos relato na Bíblia, o Senhor Jesus participando, ele sobe até Jerusalém, naquele tempo em que o povo estava se preparando para a festa, amém? E ele encontra uma cena que deixa ele completamente desagradado, triste. Ele vê que o templo, que era um lugar de adoração, havia se tornado um lugar de comércio.
As pessoas estavam lá, os cambiadores lá fazendo negócio, ganhando dinheiro. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz, João, que andava perto de Jesus, que era o discípulo que nós até conhecemos como discípulo amado, diz que Jesus teve o trabalho de preparar, ele fez um azorrague de cordéis, um chicote. E ele entrou, meu irmão, no templo, expulsando os vendedores, tirando dali o que era errado. Amém? Dizendo, não façam da casa do meu pai uma casa de vendas. Nos outros evangelhos nós temos esse mesmo relato. Nós temos esse relato em Mateus 21, em Marcos 11 e em Lucas 19. Depois você pode ler. Você verá os discípulos dizendo, inclusive, que o Senhor Jesus falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Você sabe que isso que nós estamos lendo aqui é espiritual. Porque os ladrões na Bíblia, eles representam os demônios. Então olha que legal, que coisa bonita. O Senhor chega até o templo, que deveria ser lugar de adoração. Amém? E ele encontra ali, irmão, os ladrões, fazendo a obra deles. E o Senhor chega e arranca todos os ladrões dali. E ele diz, essa é a casa do meu pai. Ela é um lugar de adoração. Hoje não vou falar tanto sobre isso, porque daqui 2 semanas nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. E você vai entender que nós somos tabernáculo de Deus, que nós somos a casa de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, isso, que Deus vive em nós. Você vai lá na segunda carta de João, não precisa abrir não, no capítulo 4, no versículo 4, é 2 de João 4:4. Está escrito assim, ó. Por favor, põe lá para mim. Ah, não, perdão, 1 de João, desculpa. 2 de João não tem capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está. Você percebeu que há alguém maior em você? Quem é que está em nós, irmão? É o Espírito Santo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala isso. Que nós somos o templo de Deus e que Deus vive em nós, que o Espírito de Deus vive em nós. Amém? Você é templo de Deus. Diga, eu sou casa de Deus. Diga, o Espírito de Deus vive em mim. Olha que bonito, irmão. O Senhor Jesus, ele chega no templo que deveria ser um lugar de adoração e ele encontra os ladrões fazendo festa. O Senhor Jesus vem ao mundo e ele nos vê. Nós somos lugar de adoração para Deus. A nossa vida deveria ser para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Mas ele encontra os ladrões fazendo festa na nossa vida, pessoal. E aí ele cumpre aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 53. Lá no versículo 4. Verdadeiramente está escrito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas, moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos o que, igreja? O que isso significa? Que o Senhor Jesus vem e ele tira toda a maldição que estava na nossa vida e ele leva. Diga glória a Deus. Ele arranca os ladrões do templo. Ele arranca os demônios que nos escravizavam, nos dominam. Nós voltamos a ser para Deus um lugar de adoração. Quando você vê essa passagem, o título dela normalmente é Jesus purifica o templo. Na minha Bíblia está escrito isso. E eu estava lendo isso nessa madrugada e eu estava falando, olha que bonito, eu sou templo de Deus. Mas um dia eu fui sujo. Um dia eu estive contaminado, dominado pelos ladrões, pelos demônios. Só que então vem o Salvador, diga amém, e ele vem e ele faz o quê? Ele expulsa os ladrões. No dia que Jesus entrou na sua vida, irmão, todos os demônios que escravizavam você, que estavam usando você para prostituição, usando você para as drogas, para mentira e para tudo que era errado, esses ladrões foram arrancados. Agora você voltou a ser um lugar de adoração. Eu quero hoje, irmão, falar para você isso com muito amor no coração. Se ainda tem, irmão, algum ladrão habitando na sua vida, fazendo de você comércio, usando você para ganhar dinheiro, porque é isso. Os ladrões estavam ali dentro do templo, usando o templo, que era um lugar santo, para ganhar dinheiro. Talvez o diabo está usando você para ganhar dinheiro, irmão, na droga, na prostituição, no vício e com tanta coisa a mais, irmão.
Não estou aqui, pelo amor de Deus, olha para mim. Não estou dizendo que comprar remédio seja pecado, não é. E digo mais, se você tem tomado remédio, não para de tomar remédio por conta própria. Continue buscando a Deus. O próprio médico vai examinar, vai olhar para você e vai dizer que você foi curado pelas feridas de Jesus. Amém? Mas eu penso, irmão, em quantas pessoas aqui já deram lucro para a indústria farmacêutica aí no mundo. E hoje você está dando prejuízo. Porque antes você vivia enfermo e agora você tem saúde. É verdade ou não é? Há muitos anos, eu era criança, essa cena não saiu da minha cabeça. Eu estava na casa de uma pessoa da minha família, não vou falar quem é, não vem ao caso, e ela estava fazendo uma limpeza nos armários dela. Irmão, a mesa da cozinha estava tomada de cartela, de remédio, de caixinha, mas era muito remédio, muito. Era remédio porque tinha tomado remédio. Era desse jeito. E eu olhei e falei assim, puxa, fulana, não vou dizer qual o grau de parentesco. Quanta coisa! Ela falou assim, esses são os que estão vencidos. Os que estão bons eu já guardei. A mesa cheia. A casa tinha mais remédio do que algumas farmácias têm aí, irmão. Aquela cena ficou na minha mente. Passou um tempo depois, eu conheci Jesus. Eu dei a vida para o Senhor. Amém? E na minha família a notícia correu rápido, que agora nós éramos de Jesus, que nós estávamos servindo a Deus. E um dia nós recebemos a visita na minha casa, na casa do meu pai, no caso. Eu era menino, tinha uns 14 anos. Eu recebi a visita dessas pessoas da minha família, elas foram. E o marido dessa senhora, eu lembro que ele gostava muito de mim, de conversar comigo. E sentou no quarto comigo e começou a conversar, e começou a querer debater a fé. E qual é o ponto que todo incrédulo mais gosta de criticar, irmão, quando vai falar de nós que somos de Deus? O que todo mundo gosta de colocar a crítica, de criticar? Dízimo e oferta. Não, porque eu sei que o que você está fazendo é bom, Alex, mas eu não concordo com esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta. Engraçado que quando a gente fala aqui, né, de Jesus expulsando os vendedores do templo, tem gente que fala que nós fazemos comércio quando nós falamos de dízimo e oferta. Que coisa sem noção, né, irmão? A pessoa não tem ideia do que está falando. Mas aí ele veio falar exatamente isso. Ele veio dizer, não, porque agora esse negócio de dízimo... Aí ele falou assim, você vai mesmo pegar todo mês e vai dar 10% do que você ganha para a igreja? Eu olhei para ele e falei assim, fulano, o que você gasta? Eu conhecia, tinha liberdade para falar. O que você gasta com remédio na sua casa é muito mais do que o dízimo que eu dou. Falei assim, eu garanto para você, falei para ele, que se Jesus desse saúde e você não precisasse mais comprar um remédio, você ia economizar muito mais do que o valor do dízimo. O dízimo ia ser pouco perto do que você dá aí para remédio, sem falar de bebida e outras coisas que ele gastava também, mas não vem ao caso aqui. O que eu quero que você entenda, irmão? Tem gente que já deu tanto dinheiro para bebida, para prostituição, para as drogas, para as coisas erradas. Agora Jesus limpou você, irmão. Ele purificou você. Quem aqui, pastor, faz anos que eu não dou R$1 para o diabo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já deu muito dinheiro para o diabo aí? Não tem vergonha de falar. Pastor, já gastei muito dinheiro aí nas madrugadas aí, na bebida. Quem tem coragem de falar? Nas festas aí, quem já deu? Nas drogas. E agora você está livre, irmão. Olha que benção. E vou dizer para você, quando você vem aqui na igreja e você coloca o seu dízimo, a sua oferta no altar, você está dando dinheiro para ganhar almas, para salvar vidas. Eu não esqueço, irmão, um dia, e sabe, tem coisas que vão ficando no nosso coração. Eu estava recém-casado e eu fui fazer um passeio com a minha esposa, acho que a gente estava comemorando 1 ano ou 2 anos de casado, e eu fui levar ela para dar um passeio no sul de Minas, estava dirigindo. E quando você vai andando aqui, principalmente aqui da nossa região, saindo aqui do Vale do Paraíba, indo para o sul de Minas, você vê muita cidadezinha pequenininha. Agora elas estão crescendo, né, irmão? Agora está evoluído, mas eu estou falando para você de mais de 10 anos atrás. E tem lugar, irmão, que eu ia passando e eu falava para minha esposa, eu falava assim, Dai, olha que coisa séria. A gente anda e não vê uma igreja. Você não vê uma igreja evangélica. Às vezes vê uma igrejinha Assembleia de Deus, Deus é amor, glória a Deus por essas igrejas que fazem a obra, amém?
Mas você, às vezes, anda e você não vê uma igreja. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, como é que esse povo está recebendo o evangelho? Como é que esse povo está recebendo a palavra? Aí Deus me fez entender. Em cima de cada casa tinha o quê? Uma antena. Eu falei, olha só, a importância do programa do missionário. Quantas pessoas não têm uma igreja perto de casa? Às vezes, para ir para a igreja no domingo, a pessoa tem que pegar um ônibus e levar 1 hora para chegar, mas em casa, todo dia, ela tem a palavra de Deus. E vocês patrocinam isso, vocês que são patrocinadores. E cada vez que você vem aqui e entrega o seu dízimo e a sua oferta, você está ajudando essa obra a acontecer. Sabe o que você está fazendo? Você está ajudando o templo a ser purificado. Um monte de templos de Deus aí, pessoas por quem Jesus morreu, irmão, por quem Ele deu a vida, estão sendo usadas pelo diabo na prostituição, os ladrões estão lá roubando. Mas Jesus pode chegar até aquelas pessoas através de você, através da nossa vida, diga amém. E tirar tudo que está errado. E aquelas pessoas voltam a ser uma casa de adoração. Assim como você hoje é um templo de Deus. Nós já fomos lugar de comércio do diabo, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Isso é a Páscoa do Senhor. Diga amém. Mas essa é só a primeira. E a segunda eu gosto mais dela ainda. Olha para o irmão e fala, a segunda é melhor ainda. Aqui em João, vamos para o capítulo 6. A segunda Páscoa de Jesus que está na Bíblia. Capítulo 6. Quantos acharam aí? Digam glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 3 diz assim, ó. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus. E a Páscoa, a festa dos judeus estava... Então já não era outra Páscoa. É a segunda da qual a Bíblia fala. O que está escrito? Versículo de número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu acho isso lindo, irmão. Na segunda Páscoa de Jesus, da qual a Bíblia fala, o mestre está lá no monte assentado. E de repente ele levanta os olhos e ele vê a multidão. O povo que estava perto dele, que estava próximo dele, algumas pessoas já estavam ali há mais de 2 dias para receber a palavra, para receber o ensinamento de Deus. Diga amém. Esperando pelo milagre, para ter a fé, para receber a cura, a libertação, e o povo estava lá. Jesus então olha para um dos discípulos dele, Filipe, e ele diz, Filipe, como nós vamos comprar pão para todo esse povo? Parece que Jesus está meio preocupado, né, irmão? Sem saber o que fazer. Jesus olha tanta gente precisando comer, e ele olha para Filipe e ele fala a frase famosa, ó, e agora? Né? Como é que nós vamos fazer? De vez em quando, irmão, você vai olhar para o seu problema e vai parecer que Deus está fazendo com você, que o Senhor Jesus está fazendo com você, a mesma coisa que faz com Filipe. E agora, Filipe? E agora, Alex? E agora, Isaac? E agora, Rogério? E agora, Daiane? E Deus olha para você. E agora? Você olha o problema da sua família. Você olha o problema do seu trabalho. Você vai até o médico, você recebe o diagnóstico e está lá um problema, e o problema é sério. E aí vem a pergunta, e agora? Só que Jesus não estava perguntando aquilo para Filipe, porque Jesus estivesse preocupado sem saber o que fazer. A Bíblia mostra claramente, glória a Deus pela vida do nosso irmão João, porque ele diz, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmão, Jesus já tem a solução para o seu problema. Ele já sabe exatamente o que vai fazer. Se você não sabe, fique em paz, porque Jesus sabe. Pastor, como eu vou ser curado dessa doença? Como eu vou resgatar minha família, tirar meu marido da bebida, tirar meu filho da prostituição? Irmão, você não precisa saber, Jesus sabe. Amém? Você só precisa crer. Mostre para Jesus que você crê. O Filipe, irmão, infelizmente aqui ele não tirou uma nota boa, não. No versículo 7 diz assim, ó, Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Felipe olha para Jesus e fala, ih, mestre, tem jeito não.
Nem se nós tivéssemos 200 dinheiros de pão. Eu gosto de explicar. 200 dinheiro de pão não é como se fossem 200 reais, tá, irmão? 200 dinheiro de pão seria o salário de 200 dias de trabalho. Um dinheiro ou um denário aqui era o salário mínimo, só que o salário mínimo era pago por dia. Você trabalha, no final do dia você recebe. Imagina que você tivesse economizado o seu salário de mais de meio ano, mais de 6 meses, 200 dias de trabalho. É muito dinheiro. Filipe disse, nem se nós tivéssemos isso, nós não conseguiríamos comprar pão para tanta gente. E às vezes você fala, me perdoa, tá? Às vezes você fala essas besteiras para Deus. Ah, Deus, nem que eu tivesse isso eu não conseguiria. Nem que eu tivesse aquilo eu não conseguiria. Você tem que parar, irmão, de colocar essas condições para Deus operar. Deus não depende de nada que você tenha, ou que eu tenha, ou que qualquer um tenha para fazer um milagre, irmão. Ele é poderoso para fazer, para tirar da onde não tem. Quem crê nisso, diga amém. Aí vem outro discípulo de Jesus, mas também tirou nota ruim na prova também. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E às vezes você fala para Deus, ah, Deus, o que eu tenho é tão pouco. Eu nunca vou conseguir realizar meu sonho de ter uma casa própria porque eu ganho muito pouco. Eu nunca vou conseguir, Senhor, comprar o carro que eu quero, fazer a faculdade que eu quero. Eu nunca vou conseguir, Senhor, realizar os meus sonhos, porque o que eu tenho não é nada. Nunca diga isso, irmão. Porque Deus é poderoso para colocar o poder dele ali e fazer algo que vai surpreender você. E ele vai te surpreender. Olha para o teu irmão e fala assim, se prepare para ser surpreendido. Diga assim, depois dessa Páscoa, olha para o irmão, você vai ser provado. Tem uns irmãos que não olham, estão olhando para mim. Eu recebo, mas olha para o irmão do lado aí. Fala assim, Deus vai surpreender você. Olha para ele e faz assim, ó. Está chegando a multiplicação. Quem crê, diga glória a Deus. Depois dessa Páscoa aqui teve multiplicação. Nessa Páscoa teve. Nesta está chegando na sua vida também. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Está chegando na sua vida em nome de Jesus. Só que tem uma coisa, irmão. Antes de ter multiplicação, repita comigo. Antes de ter, de haver, de chegar, multiplicação, diga, tem de haver organização. Quando a gente fala de organização, é um assunto sério, né, meus irmãos? O André chega e fala, tem um menino aqui, um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? E o Senhor Jesus, versículo de número 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. Irmão, isso aqui é um problema. Está escrito assim, ó, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui, João ele fala um pouco mais resumido. Mas se você for depois em Marcos capítulo 6, a mesma passagem vai dizer que Jesus mandou sentar eles em grupo de 50 e 100. Irmão, você quer ver uma coisa difícil? É organizar povo. Eu vejo aqui, irmão, por exemplo, hoje aqui nós estamos com um pouco mais de 200 pessoas aqui nesse culto. Ou perto disso, juntando todo mundo. Irmão, para fazer as pessoas sentar onde tem que sentar, dá um trabalho. Desculpa falar, irmão, se foi você, fica chateado com o pastor, mas eu preciso falar, irmão. A pessoa chega lá, o obreiro vem sentar aqui na frente. Não, não vou lá não. Se for para sentar lá, eu vou embora. A gente passa por isso aqui, irmão. Eu fico imaginando no tempo de Jesus. Chega lá Pedro, irmãozinho, Jesus mandou fazer 50, mas eu não vou lá não, vou ficar aqui. Mas vem, irmão, porque Jesus mandou. Depois de brigar muito com a pessoa, tá bom. E tem um negócio, irmão, olha para o pastor. Você coloca 50 pessoas num lugar, aí você vira as costas, quando você vê já não tem 50, tem 49. Cadê o fulano? Ah, é que deu vontade dele ir no banheiro. Tá bom, eu vou lá atrás do fulano buscar ele no banheiro. Eles estavam no meio do mato. Aí, irmão, olha para o pastor. Aí, quando volta, pronto, achei o fulano que tinha ido no banheiro. Quando vai ver, já não tem 50 de novo. Mas cadê o outro? Ah, ele foi buscar vocês dois. Irmão, posso falar para você? Quando a Bíblia diz que Jesus mandou sentar e organizar o povo, isso deve ter demorado, irmão.
Imagina 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Enquanto não estava todo mundo no lugar, Jesus não fez o milagre. Você tem que colocar a tua vida em ordem, irmão. Pastor, eu estou esperando uma multiplicação, mas a sua vida está uma bagunça, irmão. Tem que começar a organizar a tua vida, irmão. Falando sério, colocar as coisas no lugar. Teve um homem que foi usado por Deus para me ajudar uma vez, sabe? Eu era menino ainda, acho que eu tinha... Não, eu era menino, eu estava com 21, 22 anos. Eu fui na festa de um amigo meu, pastor, e tinha alguns convidados. E esse homem que estava lá, ele era um empresário muito grande, um homem assim, rico, de muitas posses. E acho que ele gostou de mim, porque ele começou a bater papo comigo, conversar. Aí ele falou assim para mim, sabe, irmão, eu troco de roupa no escuro. Eu falei assim, como é? Ele falou assim, eu troco de roupa no escuro. Eu levanto muito cedo para trabalhar e eu não acordo a minha esposa. Só que assim, o meu guarda-roupa ele é tão organizado que eu não preciso ficar preocupado. Eu sei onde está a camisa branca, a camisa preta, eu sei onde está o terno tal, eu sei onde está a meia. Ele falou assim, eu não preciso acender a luz. Eu abro o guarda-roupa, eu vou pegando e vou colocando, eu pego a gravata e coloco, quando eu saio de casa eu estou arrumado. No escuro. Eu fiquei pensando naquilo e falando, meu Deus, tem gente que se abrir o guarda-roupa no escuro, ela vai morrer, porque... É verdade ou não é, pessoal? Tem gente, irmão, olha para o pastor, tem gente que você vai na casa dela. Irmão, eu não estou falando de riqueza, de posse, não, tá? Às vezes você pode ter uma casa muito simples, mas tudo bonitinho, arrumadinho no lugar. Você abre a geladeira da pessoa, irmão, mas é tudo organizadinho, bonitinho. É verdade ou não é? Quando você abre a gaveta das verduras, as verduras estão até felizes, assim. Ó. Tem gente, irmão, tem gente aqui, meu irmão, que se ela falar, vou fazer uma limpeza na geladeira, meu Deus, irmão. Ela vai encontrar o elo perdido lá dentro, irmão. Vai começar a tirar coisa lá, daqui a pouco você está aí. Eu estava aqui, você me achou. Tem gente que se abusar, irmão, tem pedaço de bolo do casamento guardado. E ela está completando boda de prata, de ouro. Olha para o irmão e fala, não é você. Olha para o irmão e fala assim, o pastor está falando isso por causa da televisão. Né, irmão? Aqui em Taubaté não tem isso, né, irmão? Mas vamos falar a verdade, irmão. A sua vida está uma bagunça e depois você pergunta por que Deus não opera, porque não tem multiplicação. Você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta. Quando chega no final do mês, você está lá, irmão, tendo que pedir dinheiro emprestado para um, para o outro. Está na hora de você começar a colocar tudo que você ganha, botar no papel, eu vou organizar tudo, eu vou colocar minha vida em ordem. Depois que tudo estiver no lugar, a bênção chega. O versículo de número 11 diz assim, Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente os peixes quanto eles queriam. E quando eles estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. A Bíblia vai dizer que eles queriam coroar Jesus, mas Jesus se ausentou deles. Na segunda Páscoa teve multiplicação. Vai ter multiplicação na sua vida. E na terceira Páscoa foi a nossa salvação. Quando você vai lá para João, no capítulo de número... no capítulo 13, amém? A história dessa última Páscoa aqui em João, ela começa lá no capítulo 11, tá? Lá no final. Se você for no capítulo 11... Está escrito assim, ó, no versículo 55, diz assim, ó, e estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Essa terceira Páscoa foi a Páscoa onde o Senhor foi preso, crucificado e nos salvou. Diga amém. Mas eu pedi para você ir no capítulo 13
para mostrar para você só uma coisa. O versículo 13, capítulo 13, versículo 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa última Páscoa, ela revela o amor de Deus por nós. Na primeira Páscoa, Jesus nos purificou. Ele entrou no templo e tirou os ladrões, diga amém. Na segunda, ele veio e multiplicou, trouxe a bênção. E na terceira, ele nos amou, nos salvou. Aqui eu queria mostrar uma outra passagem, voltando rapidinho para Lucas. É essa mesma Páscoa aqui, tá? Mas lá no capítulo 22, só quero mostrar uma coisa. Lucas 22. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Senhor. Versículo 15. Essa daqui é a última Páscoa. Todos os evangelistas falaram dela. Só João falou das 3. Amém? Mas todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da última Páscoa onde Jesus morreu por nós. E eu acho bonito que Jesus fala. Você vê que João falou que Jesus nos amou até o fim, e era a hora da ceia. Mas na mesa da ceia, olha o que Jesus fala, capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes, aqui é Jesus falando, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Jesus, ele olha para os discípulos e como amigos, ele diz, eu queria tanto poder sentar e comer com vocês essa Páscoa. Irmão, Jesus deseja ter comunhão com os filhos dele, com o povo dele. Ele ama você, ele quer ter comunhão com você. Por que Deus enviou Jesus para morrer por nós numa Páscoa? Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus. Eu preguei na sexta-feira da paixão, Isaías 59. Versículo de número 1 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Versículo de número 2. Mas os vossos pecados, iniquidades, transgressões, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus está olhando para nós, e Ele quer ceiar conosco, mas Ele não pode por causa do nosso pecado. Então Ele envia o Filho dEle para morrer, para Ele poder ter comunhão conosco. Quem entendeu, diga amém. Jesus sentado na mesa e olhando para os discípulos e falando, eu desejei muito comer essa Páscoa convosco, é Deus olhando e falando, eu queria tanto poder me aproximar de vocês, abraçar vocês, comer com vocês. Amém? Ele quer fazer isso agora. E nós podemos ter esse momento. Por quê, irmão? Porque um dia Ele morreu por nós. Quem entendeu, diga glória a Deus. Levante as mãos e diga obrigado, Jesus. E só para terminar, irmão, um minuto. Eu quero que toda a igreja comece a dar glória a Deus. Não para não, por um minuto vai dando glória, mas tem que ser bem alto. É festa, é vida. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Não para, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. De balaba candarabadora maclama narabasiri balacanturiando lomiantarabalabalaba. Shuri balaba canturi balabalaba shuri balabalaba. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E balaba chora balaba. Cadê a voz do adorador, da adoradora? Oh, Jesus, Jesus, pão da vida. Pão da vida. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Luz do mundo, luz do mundo. Assim, ó, bem bonito assim comigo, assim, ó. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus,
Santo dos santos, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Todo mundo levanta as mãos assim, ó. Recebe a glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mais forte para o Senhor. Glória a Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Amigos, glória a Deus. Ó, só passando aqui para falar aqui com vocês que a Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Taubaté está situada na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, e todos os dias as nossas portas estão abertas. De segunda a sexta-feira, reuniões especiais às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Amém? Aos domingos, agora entrando nesse novo mês, nós mudamos aqui mais uma vez o horário de culto. E eu quero convidar você para estar comigo em 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Venha, que Deus tem bênção para a sua vida. Agora é festa, todos os dias.